A Origem completou 10 anos semana passada e agora está programada para voltar no cinema de vários países e também está na Netflix, então todo mundo consegue assistir, por isso não tem época melhor para falar desse filme que é para mim um dos melhores da carreira do Nolan. Na crítica de Ilha do Medo, eu prometi que faria um vídeo falando da relação daquele filme com A Origem e também falaria um pouco sobre a teoria que eu mais gosto do final de A Origem. Mas eu também queria fazer uma crítica de A Origem e por isso, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 vídeos. Então esse daqui é uma crítica do filme e nessa semana ainda vai sair um outro vídeo que é justamente sobre essa teoria do final que eu mais gosto, da relação com Ilha do Medo e tudo mais. A Origem é para mim o terceiro melhor filme da carreira do Nolan, depois apenas de Amnésia, que tem crítica aqui no canal, e de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu já falei várias vezes que é pra mim o melhor filme de super-herói já feito. E A Origem é também, na minha opinião, o último grande filme do Nolan. Não que eu ache os filmes que vieram depois desse ruins, mas eu acho que nenhum chegou no nível tanto de A Origem quanto dos filmes anteriores dele. Então aqui a gente vai acompanhar uma equipe liderada pelo Cobb, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que tem a missão de implantar uma ideia na cabeça do filho de um magnata e para isso eles precisam entrar em diferentes camadas de sonho até chegar numa camada mais profunda, onde eles consigam colocar essa ideia lá e esse magnata, na verdade esse filho desse magnata, vai começar a pensar que na verdade ele teve aquela ideia. Esse é o plot simples do filme, mas eu acho que A Origem é muito mais do que apenas isso, é um filme que é muito mais do que apenas esse objetivo da missão que eles têm que cumprir. Então o que eu gosto muito nesse filme, que eu acho que muito pouca gente comenta, é como ele articula toda a sua estrutura por meio de uma narrativa que lembra muito os videogames. E isso vai aparecer em diferentes elementos aqui. Então essa equipe ela vai ter que ir passando por diferentes camadas de sonho, o que lembra muito fases de um videogame, e ao mesmo tempo, a cada fase que eles passam, a cada camada de sonho que eles passam, tudo aquilo vai ficando ainda mais difícil para eles conquistarem o objetivo deles, para eles conquistarem a missão deles. E muitas dessas dificuldades vão surgir com esse mecanismo de defesa do subconsciente, que vão ser nada mais do que pessoas armadas, pessoas genéricas que a gente não conhece, a gente não sabe o nome, parecem apenas capangas, que também vão lembrar muito aqueles capangas de um videogame que a gente tem que, sei lá, matar só pra passar daquela fase e pra gente se divertir um pouco jogando aquilo. Só que essa lógica não vai funcionar apenas para esses capangas, para esses vilões, mas também para os mocinhos do filme, para essa equipe que a gente acompanha. A gente tem aqui um protagonista muito bem definido, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, só que ao mesmo tempo o grupo dele é como se fossem apenas peças para aquela missão. Então cada personagem vai ter apenas uma função dentro do grupo para desempenhar e ajudar o protagonista. É quase como se eles fossem aqueles personagens ajudantes em videogames. Eles não vão ter desenvolvimento, a gente não vai saber mais sobre esses personagens, a gente não vai conhecer o passado deles, a gente não vai conhecer as motivações deles. Só que a beleza aqui é que a gente não precisa conhecer mais desses personagens justamente por essa narrativa proposta, essa narrativa do objetivo de fases que a gente precisa passar. E aqui a gente tem um elenco muito bom, então com pouco tempo ou com pouco desenvolvimento, a gente consegue gostar daqueles personagens. A Ellen Page, que vai fazer aqui a novata, que é uma pessoa que quer aprender cada vez mais, é uma pessoa que é inocente de certa forma, mas também é muito inteligente. O Tom Hardy, que é o malandro, é o ladrão da equipe e que tem todo aquele jeito mais engraçado, mais largado que o Tom Hardy faz muito bem e contrasta muito com o personagem do Joseph Gordon-Levitt, que é quase como se fosse um rivalzinho dele ali do grupo, que é um personagem já muito mais certinho, muito mais medroso, que arrisca muito menos. Além disso, a gente ainda tem o Ken Watanabe, que convence a gente também como aquele magnata que quer sentir adrenalina, ele quer participar de tudo aquilo. Ele não quer só dar o dinheiro dele e deixar a equipe fazer o serviço. A gente tem o Cillian Murphy aqui, que é o filho de um magnata, que a gente compra toda essa ideia dele ser atormentado pelo passado e pela relação que ele tinha com o pai. E tem a Marion Cotillard, que ela é sempre espetacular, qualquer coisa que ela fizer eu vou gostar. E aqui ela vende muito bem essa personagem que é meio misteriosa. Ela aparece aqui como uma vilã, mas na verdade pode ser que ela não seja a real vilã do filme, algo que eu vou falar no outro vídeo dessa semana. Então, por tudo isso, esse é pra
mim, um dos filmes que o Nolan melhor abraça esse lado do espetáculo e esse lado do universo que ele vai criar, dessas regras e tudo mais. Então ele tá muito mais preocupado com isso, com essas sequências, do que em desenvolver os personagens secundários ou em desenvolver uma narrativa com esse objetivo final. Na verdade, aqui, o objetivo final, se o grupo vai conseguir ou não, é muito menos importante do que toda essa jornada, do que todas essas fases, do que todos esses cenários diferentes que o grupo vai passar e essas missões que eles vão enfrentar. Então a gente vai ver muito isso na atenção que o Nolan vai dar para essas sequências de ação, essas fases. Elas são muito mais longas do que costumam ser até em um filme de ação, e a narrativa ela vai se desenvolver por meio dessas cenas de ação e não o contrário como costuma ser. Então a gente vai conhecer mais desses personagens graças às cenas de ação. A gente vai conhecer mais da psicologia desse protagonista graças a essas sequências de ação. E a gente vê tudo isso também como elas são feitas de uma forma muito diferente uma da outra e ao mesmo tempo são todas muito grandiosas e, como eu disse, levam bastante tempo. Elas vão levar a maior parte do tempo do filme. Então os momentos de interação dos personagens ou aqueles momentos que fogem dessas cenas de ação vão funcionar quase como se fossem cutscenes de um videogame, enquanto essas sequências de ação é o que vai preencher o todo e o que vai direcionar essa narrativa. Só que eu gosto como o Nolan faz isso aqui e não gosto como ele faz isso em outros filmes dele, porque aqui o universo de A Origem permite, ao mesmo tempo que é um universo que tem regras, ele também tem muitas lacunas nessas regras que podem ser extrapoladas, que você pode criar toda essa grandiosidade. Vai muito da imaginação das pessoas, vai muito dos sonhos das pessoas. Então o sonho não é algo que a gente controla totalmente, ou não é algo que tem que ser super realista. Enquanto isso, eu não gosto quando ele faz esse tipo de coisa em filmes como O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que parece que é grandiloquente só por ser megalomaníaco, porque ele acha que o público vai gostar dessa grandiosidade, mesmo que não precise dessa grandiosidade, ou essa grandiosidade não encaixe tão bem ali. E justamente pela forma como ele cria todo esse universo, todos os elementos que estão muito presentes na filmografia dele aqui encaixam ainda melhor. Então a gente vê como a trilha sonora do Hans Zimmer aqui vai ser muito importante para criar essa atmosfera e também para construir belas sequências de ação e de tensão. E também tem uma trilha sonora que vai entrar dentro da diegese, então aquela música da Piaf ela vai ter uma importância muito grande dentro da trama e a gente vai escutar aquilo, mas os personagens também vão escutar aquilo, e isso é muito interessante como o Nolan brinca com toda a questão sonora aqui, não só da trilha sonora, mas também dos efeitos sonoros. Tem até aquele efeito sonoro do Baum, que foi muito copiado depois, se tornou quase que um clichê em Hollywood depois desse filme. Então toda a questão sonora aqui ela é muito importante para a construção desse universo, mas não só a trilha sonora, também o design de produção, como vai ser criado esses cenários, o uso dos figurinos, o uso dos objetos em cena, tudo que o Nolan sempre fez muito bem na carreira dele, usando muitos efeitos práticos, com menos efeitos digitais, o que torna tudo aquilo, ao mesmo tempo, parece um sonho, mas também parece um sonho mais realista, entre aspas, mais próximo da nossa realidade. Então, como ele vai criar cenas como a sequência do corredor ali do hotel, onde tudo tá meio que girando, é até interessante ver como ele fez aquela cena, ou as explosões quando um sonho tá entrando em colapso, tudo isso é muito graças ao trabalho impecável aqui de design de produção. E outro elemento também que ele vai usar muito bem aqui é a montagem e essa questão temporal, como ele vai combinar muito bem as duas coisas. Algo que o Nolan ama fazer durante toda a carreira, eu acho que ele acerta muito em alguns filmes, nem tanto em outros. Então aqui as regras desse universo vai lembrar até um pouco o que acontece em Interestelar. A gente está acompanhando duas cenas diferentes, em locais diferentes, e o tempo funciona de formas diferentes em cada uma dessas cenas. Aqui, na verdade, a gente vê até mais de duas cenas, a gente vê uma montagem paralela de até 3 cenas acontecendo ao mesmo tempo, em camadas diferentes do sonho. E como ele cria muito bem a tensão, que a gente a todo instante fica pensando se aquilo vai realmente combinar de alguma forma temporalmente. Então é de certa forma uma coisa muito complexa que ele faz aqui, e a montagem ela vai criar toda essa tensão intercalando entre essas diferentes camadas. Em Interestelar eu acho que ele fez isso muito bem também, e é pra mim sem dúvida a melhor coisa que ele fez em Interestelar. Então com todos esses elementos o Nolan ele consegue criar toda essa narrativa que lembra muito videogame, até como funcionam os sonhos e tal, como eu disse,
que a realidade ela não é igual à realidade que a gente conhece, então permite uma desconstrução muito grande dos espaços e tudo mais. E até como ele faz a exposição aqui eu acho muito inteligente, com um recurso que é super batido, mas que continua funcionando, que é o uso da novata. Então a gente vai ter aqui a personagem da Ellen Page, como eu disse, ela vai ser a novata, ela tem que conhecer todo aquele universo, porque aquele universo foge muito da realidade, e para isso os personagens têm que explicar vários conceitos para ela, e esses conceitos, ao mesmo tempo que eles explicam para ela, eles também estão explicando para o público. Eu acho que aqui funciona super bem isso, algo que o Nolan faz muito mal em muitos outros filmes e que é muito criticado por muita gente por causa disso também. Um exemplo que eu cito sempre é o que ele faz em Interestelar, de colocar dois cientistas conversando e um explicando para o outro o que é buraco de minhoca, o que não faz qualquer sentido, sendo duas pessoas da NASA ali, elas obrigatoriamente deveriam saber o que é buraco de minhoca. Então eu gosto como ele faz a exposição aqui, tanto nessa sequência, naquela primeira sequência de sonho que a Ellen Page aparece, que ela começa a descobrir mais sobre o universo, quanto com as outras exposições que ele vai fazendo ao longo do filme nessas sequências de ação, quando eles têm que mudar o plano constantemente. Mas se eu elogiei muito as sequências de ação, como elas são importantes para a trama, até para construir toda essa narrativa gamificada que tem e tudo mais, eu não gosto muito como o Nolan filma as cenas de ação, e eu acho que isso é um problema que ele repete durante toda a carreira dele e que ele precisava corrigir, até por ser um diretor que trabalha muita ação nos seus filmes. Vários filmes dele são até filmes de ação. Então aqui ele consegue empolgar muito o público, e com certeza eu fico empolgado com isso também, por toda a grandiosidade que ele consegue construir e também com essa questão da montagem, que a gente está sempre querendo descobrir o que vai acontecer, o uso do tempo, como eu já expliquei. Mas o Nolan, ele não consegue estabelecer muito bem uma geografia de cena. Então várias cenas de ação aqui são super bagunçadas, a gente não sabe direito qual personagem está em qual lugar da cena, quem está atirando em quem. Então a gente vê as pessoas fazendo as ações, mas a gente não sabe exatamente em qual local ela está e quem ela está tentando atingir. Eu acho que isso é muito problemático quando a gente está falando de um filme, quando a gente está falando de uma obra audiovisual, que a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que entender o visual. E muito disso acontece porque ele quebra muitas vezes aquele eixo de 180 graus que a gente diz, mas ele é um grande diretor, A Origem prova isso. Reassistir A Origem foi uma experiência incrível também, fazia um bom tempo que eu já não vi esse filme, e faz 10 anos já, então eu tô me sentindo até um pouco mais velho descobrindo isso. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 9 pro filme, e se você quiser saber sobre a teoria do final e tudo mais, assiste o meu outro vídeo essa semana, que eu preparei tudo aquilo pra vocês, eu espero que fique bem legal. Então por hoje é isso, se vocês gostaram do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que vocês acharam, passa no primeiro comentário fixado pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!